Nós carregamos conosco essa ideia, a ideia do indivíduo dentro do seu próprio mundo. É o indivíduo e o seu mundo. Assim, nós estamos sustentando, nesse princípio de separação, uma condição psicológica de ilusão. Essa é a ilusão da separatividade. É assim que estamos sustentando o nosso próprio mundo, dentro das relações. Em razão disso, não ocorre uma real mudança, uma profunda transformação. E na ausência dessa mudança, temos a ausência da liberdade, da paz, do amor em nossos relacionamentos. Assim, aquilo que entendemos, que compreendemos, que aceitamos, que abraçamos como o mundo das nossas relações, é esse mundo particular do eu, desta pessoa, nessa ideia de alguém presente, se separando do outro, se separando da vida. Assim, a não ser que você mude, não haverá mudança dentro das nossas relações. Não haverá mudança na sua relação com ele ou ela. A não ser que você conheça diretamente a verdade sobre você e vivencie de uma forma direta esta transformação, essa radical mudança dentro de si mesmo. Então haverá uma visão, uma percepção, uma compreensão do outro, em razão da inteligência presente aí. Nós precisamos dessa inteligência. Não é a inteligência para lidar com assuntos técnicos na vida, e sim a inteligência para lidar com as nossas relações, para lidar com nós mesmos. Observe que o pensamento em você, ele está dentro de uma relação. Entre você e o pensamento há um nível de relação. Assim como entre você e o sentimento e a emoção. Repare que os conflitos existem, os problemas surgem nesta base. É algo que se assenta sempre na não compreensão desta relação que nós temos, seja com o outro, com a vida, com situações do lado de fora e também com aquilo que ocorre dentro de nós, como a presença de sentimentos, de emoções e sensações. Nos falta uma compreensão da verdade sobre nós mesmos. Nos falta uma visão da vida livre da ilusão desta separação. Esta separação, ela é algo que aqui se estabeleceu em nós pelo pensamento. É esse modelo do pensamento que está firmando em nós esta separação. E, portanto, estamos diante de uma ilusão. Nós temos que nos livrar dessa ilusão da separação para uma direta compreensão sobre o que é o pensamento, sobre o que é o sentimento ou a emoção, sobre quem é o outro ou o que o outro é nesse contexto de relação. A não ser que isso fique claro, jamais haverá paz em nossas vidas, amor real dentro das nossas relações. Isso porque a presença do amor
Nesse contato com ele ou ela requer a presença do amor em você. A paz dentro dessas relações com ele ou ela requer paz em você. É a paz em cada um de nós. É o amor presente em cada um de nós. A presença do amor e da paz nas relações. Aqui nós estamos vivendo a vida no pensamento a partir do modelo que são esses antigos e velhos padrões de crenças que carregamos. Nós estamos carregando todo esse processo, todo esse padrão de comportamento dentro desse contexto de cultura humana. E há muita confusão em nossa cultura, em nosso modelo de mundo, em nossa sociedade. Isso é algo que está presente em nós. Em razão dessa mente confusa, desta mente dentro desses padrões de comportamento. É a presença de uma mente presa a modelos. Esses modelos são os nossos condicionamentos. Portanto, é essa compreensão total de nós mesmos o que nos possibilita essa mudança, essa transformação. É o que estamos aqui investigando com você. Nós precisamos saber o que são nossas ações, assim como o que são os nossos pensamentos. O que nos leva a dizer o que dizemos, a fazer o que fazemos, a pensar da forma que pensamos e a interagir com o outro, com a vida, desta ou daquela forma. Isso requer um estudar a nós mesmos, um investigar a verdade sobre o eu, sobre esse mim, sobre essa pessoa que eu sou. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é olhar diretamente para a mente, tomando ciência de como ela acontece, como ela funciona dentro de cada um de nós. Por isso que jamais separamos a presença deste aprender sobre nós mesmos. Esse aprender sobre o autoconhecimento, desta ciência de ser. Esta ciência de ser é a ciência desta real consciência, desta divina consciência. Portanto, não há uma separação entre esse aprender sobre nós mesmos e a presença da meditação. Qual é a verdade sobre a meditação? O que é meditação? O que ela é? Ela é a presença desta ciência de ser. Algo que requer uma compreensão de nós mesmos. É isso que nos dá esse descarte da ilusão, da separação. É isso que nos aproxima do pensamento para a compreensão dele. Essa compreensão nos liberta da ilusão de alguém presente. Alguém que se vê como o pensador dos pensamentos. Quando o pensamento está presente, o que você tem presente ali é a memória, a lembrança, a recordação de algo que ocorreu. Isso está registrado no seu cérebro. Ocorre um estímulo e a lembrança surge, o pensamento aparece. No entanto, não existe uma entidade presente como sendo o pensador desse pensamento, como nós acreditamos. O pensamento é uma aparição da memória. A memória é um registro presente aí,
Quando esse registro aparece, quando esta lembrança surge, temos a presença do pensamento e não a presença do pensador. Mas como temos a crença no pensador, nós acreditamos que estamos interagindo com a vida a partir do pensamento. Quando o pensamento surge, fazendo uma leitura da vida, nós colocamos uma identidade fazendo essa leitura. Quando isso ocorre, estamos diante da separação entre o pensador e o pensamento. Entre o pensador e a situação, e aquele momento, e aquele episódio, e aquela ocorrência, e aquele acontecimento. Assim nós estamos sustentando constantemente nesta relação com o pensamento uma identidade. Descobrir a verdade sobre si mesmo é o descarte dessa identidade para lidar com o pensamento sem o pensador. Por que isso se torna fundamental? Isso se torna fundamental porque rompemos com a ilusão, soltamos a ilusão da dualidade. Toda essa leitura que esse eu, esse mim, tem do outro, tem das situações, é a leitura a partir do pensamento. Quando eliminamos a ilusão de uma identidade presente, que é o eu, o pensador, o ego, seu contato com o momento não é mais o contato a partir de uma dualidade, de uma separação. Então há um olhar, um perceber, um escutar a vida sem o eu e, portanto, sem o passado. Porque o pensamento perdeu relevância, perdeu a importância. O pensamento é esse elemento da leitura, a partir de uma identidade fazendo a leitura. Portanto, será possível a vida livre do passado e, portanto, livre do pensamento? Se encontrar com ele ou ela sem o conceito, o preconceito, a visão particular do pensamento sobre ele ou ela? Veja, estamos aqui lhe propondo algo que requer uma atenção sobre as nossas reações fundamental. Ter essa atenção sobre as nossas reações rompe com esta condição psicológica de separação. Assim rompemos com o eu, rompemos com o ego. Rompemos com a crença de uma individualidade, de uma identidade que particulariza a vida, que particulariza as experiências. Esse é o real contato com o momento da meditação. Nele não há o sentido do eu. Nele não há esta dualidade. Assim, repare essa íntima relação. Ela aqui está presente entre a verdade da meditação e a presença do autoconhecimento. Compreender essas suas reações é o que lhe dá a base para a visão do momento sem o passado, que é meditação. E quando temos esta visão, temos um encontro com a vida, temos um encontro com a verdade. Porque não há mais essa dualidade. Portanto, o que é esse encontro com Deus? A pergunta é como encontrar Deus?
O que é esse encontro? Esse encontro consiste em uma direta relação, que é harmonia, que é comunhão, com o momento presente, sem uma identidade que se separa desse instante. Assim, esse verdadeiro encontro com Deus não é algo que ocorre no tempo para alguém, é algo que se revela aqui, neste instante, revelando a verdade daquilo que está fora do tempo. A realidade de Deus, nesse encontro com Deus, é a revelação daquilo que está fora do tempo. O que está fora do tempo é esta presença da verdade, é esta presença de ser. E por que fora do tempo? O tempo não é outra coisa a não ser esse movimento do passado, se projetando para o futuro. Esse movimento do passado é a presença do pensamento. Não existe qualquer passado sem o pensamento. É a presença da lembrança, é a história, é a memória, a presença do passado. Quando esse passado se projeta, é a partir do pensamento. Portanto, é a presença do pensamento que sustenta a ideia do passado, a ideia do presente e a ideia do futuro. Ao romper com o tempo, há um rompimento com a ilusão de uma identidade presente indo para o futuro, para nesse futuro ter um encontro com Deus. Quando não temos a presença do eu, não temos a presença do tempo. Não temos a presença do pensamento. Então se revela algo aqui além da mente. Além de todo esse processo que nós conhecemos por consciência pessoal, consciência humana. Isso é o fim para esse padrão de comportamento onde nossas ações são ações que nascem desse centro, deste mim, desta pessoa. Então, quando isso está presente, esse contato é o contato com a vida, é o contato com o outro, é o contato com Deus, neste encontro. Portanto, a presença da meditação revela aquilo que está além da pessoa. Nós temos alguns momentos na vida onde nos deparamos com esse ou aquele instante livre do estresse, da ansiedade, da preocupação, do medo, de toda e qualquer forma de conflito e sofrimento. Nesse momento, há uma revelação desse instante em bem-aventurança, em liberdade, em paz. A realidade do seu ser, a verdade sobre você, é a verdade sobre Deus. Ter esta revelação é algo que nasce desta compreensão de nós mesmos. Assim você não vai até Deus. Essa verdade se revela aqui, quando esse sentido do eu não está mais presente. É nisso que estamos aqui com você trabalhando. Ter uma aproximação do momento, descobrindo o que é aprender a olhar para esse movimento interno da consciência, sem se confundir com ele, sem continuar sustentando esta separação,
rompendo com esse movimento que é o movimento desse mim, desse pensador, desta pessoa. Há uma forma de lidar com o outro, de lidar com o momento, de lidar com o sentimento, o pensamento ou a sensação. Sem o eu. Estamos aqui tocando em algo que requer de cada um de nós uma aproximação direta, vivencial. Assim, nós soltamos todas as teorias, todos os conceitos, todas as crenças, para olharmos diretamente para esta ciência de ser. A revelação do autoconhecimento lhe traz esta visão direta. A visão de Deus requer a presença da meditação. Assim, esses encontros que nós temos aqui online nos finais de semana são 2 dias, sábado e domingo. São oportunidades para estarmos juntos investigando isso. Assim, eu quero deixar um convite aqui para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online que nós temos. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica com o convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu tenho escutado pessoas falarem do autoconhecimento como um mecanismo ou como um instrumento para você se tornar alguém melhor. Se você aprende o autoconhecimento, dizem eles, você vai conseguir uma posição melhor no mercado, no trabalho. A verdade do autoconhecimento é o fim daquele que toma ciência da ilusão de si.